Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia para um bate-papo importante. Hoje eu estou recebendo aqui a doutora Priscila Pereira. Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer é meu te receber. Dermatologista e tricologista. Vamos falar do que? Queda de cabelos. Assunto tão importante, né, doutora? Muito importante e muito frequente. Muito frequente, aliás, né? Desde que o mundo existe a queda de cabelo e a gente tem aí uma medicina extremamente avançada, onde a gente pode tratar e se entender também. Porque o que causa, né, as questões do nosso cabelo, não só a queda, né? Inúmeras outras situações que os nossos cabelos passam no decorrer da nossa vida. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM. Estamos também no aplicativo e no site vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, vamos direto para o nosso YouTube sem perder tempo. Já vamos bater papo aqui com a doutora Priscila, que atende em São Roque, né, doutora? Isso mesmo, São Roque, pertinho. Presta atenção aí, todo mundo da região de São Roque. Quais cidades que são próximas? Tem Ibiúna, Vargem Grande, Cotia. Tudo pertinho também. Nosso Jean aqui, sonoplasta, morou em Cotia, né? Aí, ó, ele até... Isso aí é Corinthians. Sabe? Ele adora. Doutora, me responda. O que danifica os cabelos? Antes até da queda. O que vai danificando os nossos cabelos no decorrer da vida? Então, tem muita questão do nosso dia a dia que a gente nem sabe e que gera dano no cabelo. A simples forma que a gente lava o cabelo pode danificar muito. Então, se usar um shampoo no fio... Então, o shampoo é ideal para limpeza do couro cabeludo. E ele é como se fosse um detergente, que tem gente que passa o shampoo na ponta do cabelo, no fio. Não tem necessidade disso. Não, a gente lava no cabelo inteiro, doutora. Não. Começa na raiz até... O uso correto do shampoo é no couro cabeludo e aquela espuminha só que você vai deixar escorrer. Porque se aplica o shampoo no fio, ele gera um ressecamento, então interfere muito na saúde. E o condicionador, o contrário. Aí tem gente que usa no couro cabeludo. Então, o ideal é a gente usar sempre nas pontas. Aí você tem que ter cuidado com a temperatura. Água quente pode danificar mais. A forma que você seca, que o cabelo fragilizado, quando ele está molhado, ele fica muito fragilizado. Então, o atrito, né, usar o secador muito próximo, esfregar com a toalha, tudo isso vai danificar e quebrar o cabelo. Meu Deus, uso constante, então, de secador e chapinha. Tem que ter cuidado, né? Sempre com o secador com um protetor térmico e a chapinha, aquilo não tem protetor térmico que suporte esse calor. Então, o ideal é deixar mais para um evento, jamais usar no dia a dia. Tá, e o cabelo úmido também, ele quebra mais. Então, na hora que você vai pentear, tem que ter cuidado, porque ele tá fragilizado. Evitar de dormir com o cabelo molhado, além de quebrar mais, prolifera fungo, bactéria no couro cabeludo. Então, a gente precisa de secar ou, de preferência, lavar pela manhã, né? Que aí pode secar ao longo do dia. Tá, depende do cabelo, né, doutora? Para secar ao longo do dia. Me diz uma coisa, falou do shampoo. Eu já ouvi falar do uso do condicionador antes do shampoo. É legal? Sim, eu falo muito isso no meu Insta do pré-poo, né? E todo mundo assusta quem não ouviu falar, mas o que consiste? Por conta dessa questão desse efeito danoso do shampoo no fio, quando a gente passa o condicionador primeiro, ele faz uma camada de proteção, que aí na hora que aquela espuma vai escorrer, não vai danificar. Então, você passa primeiro o condicionador da orelha para baixo, aí depois que você vai entrar no banho, usa o shampoo vai escorrer e vai tirar aquele condicionador, e aí você pode finalizar com uma máscara ou até aplicar o condicionador novamente. Pode ser feito dessa forma, que faz muita diferença. Faz, né? Entendemos agora, né? Como lavar os cabelos. Agora eu quero falar exatamente da queda de cabelo. O que fragiliza... A queda, ela vem pelo couro cabeludo? É isso que eu tô falando, que para eu ter a queda de cabelo, qual a parte mais frágil de todo o sistema físico aqui? Falo isso muito, nesses últimos 10 anos, evoluiu muito essa parte de tratamento capilar, que a gente passou de um ponto que antigamente a pessoa com queda usava, por exemplo, um shampoo anti-queda, utilizava uma vitamina, e hoje em dia o olhar é outro. Então a gente percebe que tem que olhar internamente para ter uma cura, né? Conseguir esse controle da queda da paciente. Então, quem está com queda de cabelo, eu aviso muitas vezes que é um sinal de alerta que alguma coisa interna
interna não está bem. E a gente precisa de investigar e descobrir o que está acontecendo para conseguir chegar nesse tratamento eficaz. Então, a gente precisa de avaliar, para quem está com queda, fala uma investigação nos últimos 6 meses, principalmente. Então, do que a pessoa, como a pessoa está se alimentando, então o hábito de vida dela, se ela está dormindo bem, se ela se alimenta bem, se ela ingere água, porque isso vai interferir na saúde do cabelo, se ela está com alguma alteração hormonal, né? Às vezes a pessoa está tendo um fluxo menstrual intenso e isso pode desencadear queda, porque baixa nutriente do nosso organismo. Às vezes ela está com uma fase de estresse importante e até infecção, né? Então, está em alta agora, né? Dengue, Covid. E aí a gente, né? Quando a pessoa está passando por um processo infeccioso que gera febre ou numa cirurgia, né? No pós-parto. Então, é um dano no organismo que o cabelo, ele sente muito e vai gerar queda muitas vezes depois de 3 meses, né? O Covid até tem acontecido até 1 mês depois, mas isso acontece, Samira, muitas vezes porque o organismo, ele é muito inteligente. Para defender a gente, ele volta toda a energia para os órgãos vitais. Então, o cabelo, que não é fundamental para a sobrevivência, ele fica de lado. Então, toda a energia vai voltar para o órgão e o cabelo, ele começa a evoluir nesse processo e vai desprender muitas vezes 3 meses depois. Por isso, quem está passando agora por queda de cabelo, tem que parar e pensar o que aconteceu nos últimos 6 meses. Às vezes, quando eu levo a paciente nessa conversa no consultório, ela lembra que passou por um estresse, que fez uma cirurgia, tomou uma anestesia, que não estava nem lembrando. Isso é muito importante. Uma gripe, né? Geralmente a febre é muito comum. Às vezes, uma dor de garganta que você tem febre pode desencadear uma queda de cabelo depois. A febre é um sinal de infecção, né? É um sinal, muitas vezes, também de alerta, que alguma coisa não está bem internamente. E muitas vezes vem associado com infecção de fungo, bactéria, né? Então, a gente precisa... E o vírus, né? Que a gente já comentou, foi muito frequente na pandemia, queda de cabelo. E ainda, né? É uma resposta natural do nosso organismo. Depois de infecção, acaba desenvolvendo em algumas pacientes queda de cabelo. Olha que curioso. A gente ouviu falar muito disso na Covid. Foi muito frequente, né? Mesmo. A queda do cabelo, ela acontece depois que a pessoa está curada e já passou algum tempo, ou ela pode começar enquanto está com infecção? O mais comum é uns 3 meses depois. No Covid, a gente teve uma fase até precoce, né? Talvez por embolia, que às vezes acontecia e interferia também no suprimento sanguíneo do folículo. Então, acontecia de uma forma mais precoce em 1 mês. Mas não é, e muitas pessoas acham isso, não é no momento que a pessoa está ali com a infecção, com febre. É um período depois que vai desencadear. Porque naquele momento da infecção, o cabelo, ele passa para a fase de queda, só que é um processo de regressão que acontece. Então, a gente tem o ciclo capilar, que tem fases de crescimento, né, de amadurecimento e de queda. E quando ele evolui, muitas vezes é 3 meses para desprender. Por isso que demora para a queda se manifestar. Entendi. E quando a queda de cabelo é uma doença? Acontece, né? Acontece. Para a gente poder resolver o problema de queda, independente do que está acontecendo, então a gente tem que avaliar os fatores que podem estar desencadeando e, de acordo com isso, a gente vai fazer o tratamento. Por isso que eu falo, não adianta a pessoa tomar a vitamina que deu certo para a vizinha, comprar a vitamina da internet, porque às vezes para ela não é deficiência de vitamina. Então é muito importante a gente fazer exames, avaliar, né? No consultório a gente faz a tricoscopia, que é um exame detalhado ali que vai ver o couro cabeludo, está tendo algum afinamento, alguma inflamação que possa estar desencadeando uma alopecia cicatricial, e internamente a gente vai visualizar com os exames, né? Os exames de sangue são muito importantes, que a gente vai investigar, né, vitaminas como vitamina B12, vitaminas D, zinco, cobre, tem várias vitaminas que são importantes para o fortalecimento do cabelo, perfil hormonal, então tireoide, muitas vezes está muito associada, né, o hormônio da testosterona para as pacientes que às vezes têm uma predisposição para o desenvolvimento da calvície, o ferro é muito importante. Então, realmente, a gente tem que avaliar, né, tudo em relação ao que possa desencadear essa queda para fazer o tratamento direcionado e a paciente ter uma boa resposta no tratamento. Esse exame é
A tricoscopia é um que a gente faz no consultório, que é como se fosse uma foto ampliada do couro cabeludo, que a gente vê em detalhes, né? Ali, como que tá a saída do fio no nosso couro cabeludo, a saúde do couro cabeludo. Então, é um exame muito importante para o diagnóstico da calvície e da alopécia, né? De uma forma em geral. Você falou da alopécia que cicatriza. Quando ela cicatriza, ela não tem reversão. Esse tipo, a gente tem alopécia, que é cicatricial, e outras não cicatriciais. Então, areata essa é não cicatricial, né? Então, essas que desenvolvem a cicatriz, e eu falo muito isso, que tempo é cabelo. Às vezes a pessoa fica com queda, fica tentando tratamento por conta, e aí pode estar com uma alopécia que tem risco de desenvolver cicatriz. E se desenvolve, ela não consegue recuperar mais. Então, por isso, é muito importante o tratamento direcionado, que alguns tipos, e geralmente, essas estão associadas com inflamação. Então, a pessoa também é comum de sentir coceira, ardência, né? Então, tem outros sinais associados com esse tipo de alopécia, que é o dermatologista especialista em cabelos, que vai ajudar ela a chegar nesse diagnóstico. Tem uma causa específica para a alopécia? A maioria das alopécias são questões internas. Então, ou predisposição que a gente tem para desenvolver, ou questões ali do ambiente que acabam sendo fatores, como eu comentei, essa questão do estresse, né? Às vezes alguma infecção que pode predispor ao desenvolvimento. E se faz um exame antes de virar uma doença, é possível reverter? A gente, por causa de muitas vitaminas, desse tratamento individual? Tem casos de paciente, por exemplo, que é um período de queda e a gente corrigindo a questão interna já reverte e, né, resolve o problema. Mas quem tem que ficar em alerta é quem está ou com esses sintomas inflamatórios que eu comentei, ou quem tem predisposição para desenvolver calvície. Então, se na sua família todo mundo tem o cabelo ralinho, né, vê ali o couro cabeludo, você tem que ficar em alerta. Se você já tem um cabelo mais fino, então aí essas pacientes, elas têm que se preocupar desde o início, porque realmente aí tem chance do cabelo cair e depois voltar um mais fininho no local, né? Ou no caso cicatricial, às vezes, né, surgiu uma cicatriz, infelizmente. Aí vai um fio, volta mais fino, depois volta outro mais fio, fino, mais fino, que é logo muito... a cabeça toda. Sim, né? aí... Homens e mulheres fazem o tratamento, né? Calvície para homens, a gente sabe que tá aí a queda de cabelo pode começar muito cedo, inclusive. O tratamento é igual. Ou tem toda essa questão hormonal também a ser vista? Tem sim. Até as medicações que a gente utiliza muitas vezes para as mulheres, né? Às vezes são diferentes do que a gente utiliza para os homens. Então, a gente precisa realmente... A mulher também tem calvície. A apresentação é diferente da do homem. Então, a mulher com calvície, ela vai observar ali que ela vai num elevador com a luz, né, de cima e vê que está vendo mais o couro cabeludo. Ou na hora que ela vai fazer o rabo, ela observa que está tendo que dar mais volta com elástico. Ela não vai manifestar da forma do homem, que perde ali todo o cabelo na região superior. Mas a gente fala isso, que a linha média, que aí ela fica mais alargada, como se fosse uma árvore de Natal. A região anterior, que é mais comum de iniciar, e a pessoa vê ali, né, uma ausência do fio maior e vai alargando essa linha média do cabelo. Aí ela começa a partir de lado para disfarçar, né? Então, esses são os sinais principais de calvície na mulher. São cabelos diferentes, né? Sim. E a gente tem que entender isso. Quais os tratamentos que nós temos hoje? A partir do momento que a paciente me procura com queda, né, eu fiz toda essa investigação e diagnóstico de tudo o que está acontecendo, então, tem paciente que realmente a gente tem que repor nutrientes que está faltando. Mas aquilo, né, um alerta que excesso de nutriente também faz mal. Então, a pessoa, ela vai repor com acompanhamento de exames. Então, ela vai começar a tomar, ou às vezes a gente faz injetável em consultório, ou tratamento oral, mas tem que ir acompanhando esses níveis para ver se está tudo bem. E chegar no nível adequado, e aí a gente atua no fortalecimento. Então, tem caso de calvície, que aí a gente tem opção, inclusive no consultório, né, de laser, de aplicação de medicamento, de transplante capilar, que vai ajudar os pacientes que estão observando que o cabelo está ficando mais ralinho ao longo do tempo. E o que a gente comentou, às vezes até essa prevenção do envelhecimento capilar, né? Então, o nosso cabelo, assim como o resto do organismo, ele envelhece. Então, a gente tem que preocupar de cuidar, porque senão chega lá na menopausa, aí
aí a gente vai sentir que o cabelo tá ficando mais fino, mais quebradiço. Então, né, se preocupar com o cabelo, com o cuidado do cabelo, sempre é importante. E é bom observar a qualidade dele, né? Também. Com o passar do tempo também. Sim. O cabelo poroso é outra queixa, assim, muito frequente. O que é o né? cabelo então, poroso? que fica ali áspero, né? Desajeitado. Então, assim, fora essa questão, né, do dia a dia, dos hábitos que a gente começou falando, né? Que às vezes um hábito que a pessoa faz errado e ela nem percebe. Então, às vezes o cabelo seco, não adianta, a pessoa pode comprar a máscara mais cara que for e não vai resolver o problema. Porque a gente precisa de tratar a formação do fio. O fio não tá vindo com uma qualidade, né, suficiente. Então, repondo os nutrientes necessários ou atuando com medicações que vão fortalecer o fio, vai ser importante. Tem muita paciente que queixa, que usa vários produtos e que o cabelo fica ressecado. Então, é porque o problema está internamente. A gente vai ter que atuar na fábrica, que é o folículo, que produz o fio para vir um fio de mais qualidade. E quanto mais cedo a gente perceber isso, melhor o tratamento. Melhor, porque tem algumas doenças, até a própria calvície, que é uma inflamação leve, mas acontece um processo inflamatório que gera uma fibrose. Então, se a pessoa está com queda, aí não procura atendimento, porque o cabelo, não, tem cabelo cheio e tal, e vai deixando, pode chegar uma hora que fica difícil de recuperar, né? Então, é importante o tratamento direcionado. Quando que é o alerta? Como que eu posso prestar? Você falou, né? De prender o cabelo, da luz. Mas existe um momento que eu falo, eu tenho que prestar atenção, um número de fios que cai por dia ou por cada lavagem. A gente tem uma média de 100 a 150 fios por dia de queda, que é normal. Então, isso parece um número, né, bem preocupante, mas assim, essa queda a gente nem percebe. Então, é aquela queda assim normal, na hora do banho e tal. Quando a pessoa começa a observar que está passando a mão e toda hora está vendo o cabelo pela casa e no banho, né, dobra aquela quantidade, no ralo fica cheio, que é desesperador isso, né? Então, é um sinal de alerta. Você observou a mudança do seu padrão de queda. Segundo, você está observando que aqui a lateral está ficando mais ralinha, está vendo mais o couro cabeludo, essa questão do rabo mais fino. Então, está mudando, está interferindo na qualidade do seu cabelo. É outro sinal de alerta, que é muito importante. Né? Então, e para aquela paciente que já tem o cabelo fininho, eu recomendaria assim, né? Com um mês já tá caindo, gente, o quanto antes. Porque se a paciente não tem o cabelo mais, né, tão fininho, até pode acontecer do ciclo do cabelo e ele tá numa fase de queda. Mas tá estendendo de 6 meses, tem que procurar ajuda e investigar, porque com certeza tem alguma coisa por trás. Então, antes de danificar o cabelo, tem que olhar. E quantas pessoas a gente não conhece que passam por isso, né? Quando eu falo da prevenção, eu posso, por exemplo, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, para poder fazer um tratamento dentro de um consultório? Sim, então eu tenho muitas pacientes que ali vão pelo menos uma vez por ano, e às vezes fazem tratamento, né, que eu direciono tratamento para casa, né, o cuidado dela como um todo, na verdade, que vai interferir no cabelo, e tem aplicações que a gente faz de fortalecimento, que a pessoa pode fazer uma vez por ano. Isso fortalece, estimula o crescimento do cabelo, um cabelo com brilho, mais saudável, né? Então, hoje em dia a gente tem até aparelho de ultrassom que avalia a fibra do cabelo para ver o que está faltando naquela fibra e fazer a reposição direcionada, para a gente não ficar usando máscara de hidratação, reconstrução às cegas, que às vezes até sobrecarrega o fio. Então, a gente faz esse tratamento direcionado e repõe o nutriente ali no fio. Então, isso vai muito bem para quem voltou da praia, do carnaval, com cabelo judiado, ressecado. A gente consegue a recuperação. Hoje em dia, não precisa mais de cortar o cabelo, um pós-química. Tem paciente que me busca com quebra de cabelo, né, que teve um dano químico, e aí a gente consegue fazer esse tratamento para ajudar nessa recuperação do fio. E judia do cabelo, né? Toda a química. Muito. A química, e a gente utiliza muita química, não é só a tintura, né? A grande questão é essa, a combinação das químicas, né? É muito difícil acontecer uma quebra só com uma tintura. Mas quando aí faz uma tintura, aí depois resolve fazer um alisamento, aí depois em seguida faz luzes, tá? Vai somando e aí chega uma hora que o cabelo não aguenta. E precisa ser cuidado, né? Então não adianta só fazer a tintura. Eu tenho que também olhar para esse cabelo como
Ele é um órgão. Sim, ele é um órgão, né? Ele é muito importante esse cuidado, na verdade, e essa reposição dos nutrientes, o tratamento e de dentro para fora. Não adianta a gente pensar em cuidar só externamente, porque ele realmente faz parte do nosso organismo e ele o folículo que produz, ele é interno. Então, não adianta a gente cuidar externamente do fio, a gente tem que tratar internamente. Começa bebendo água, né? A água é muito importante, se alimentando bem, dormir bem, eu acho que é o básico. Tanto pra gente ter uma pele e cabelo saudável. Mas tem muitas outras coisas, né? A gente quer qualidade de vida indo pra praia, numa piscina, como a nossa amiga aqui faz aula de natação. Então, quando a gente olha para isso, eu também tenho que ter muitos cuidados antes e pós-tratamento, né? E às vezes são cuidados simples, né? Então a pessoa já fica, não, lá vem essa chata falar, né, de cuidar do cabelo na praia. Ninguém quer. Mas é coisa simples de você, por exemplo, levar uma água termal, que você vai aplicar no seu rosto, no cabelo, ela hidrata, ela vai proteger mais. Você passar um leave-in, que tenha protetor solar também, é um detalhe que vai ajudar ali na hora de desembaraçar, porque o cabelo úmido, ele fica mais fragilizado. Então, se você passa um produto que ajuda para desembaraçar, ainda tem um protetor solar, vai ajudar muito na proteção na praia, piscina, né? Você molhar o cabelo antes de entrar na piscina, né? Muitas pacientes ficam com o cabelo esverdeado porque ali tá com o cabelo seco. Entra a água da piscina, ela tem cloro, tem chumbo que vai entrar no seu cabelo. Se você molha ele antes, essa absorção vai ser muito menor. Então, se você molha e passa um leave-in com o protetor, ainda melhor ainda. Então, um cuidado básico, você levar um produto para aplicar no seu cabelo que vai fazer total diferença depois para ele não danificar. Que dica legal, né? E os shampoos eles colaboram, alguns, né, colaboram para que o cabelo pare de cair? Então, o shampoo anti-queda, na verdade, assim, é um tratamento de curto contato, né? E ele não vai agir no nosso organismo como um todo. Sim. Ele vai trazer benefício para ajudar ali na saúde da pele, do couro cabeludo. Se tem um pouquinho de inflamação, ele ajuda para controlar. Então, o shampoo anti-queda, e muitos deles têm isso no rótulo, que é um tratamento, né, que vai contribuir a coadjuvante, né? O shampoo anti-queda não vai resolver a queda da paciente sozinho. Não vai parar de cair. Porque é uma questão interna, mas ele traz um cuidado, uma limpeza, né, com um cuidado a mais, sem agredir tanto o fio. Então, ele pode ser utilizado, mas não é recomendável da pessoa que está com queda investir, às vezes, por exemplo, num shampoo caro, anti-queda, achando que ele vai resolver sozinho o problema de queda de cabelo dela. Então, né, queda de cabelo, gente, é questão interna e tem que ser tratado os fatores que estão desencadeando, né? O shampoo não vai resolver sozinho. E muitas doenças causam muitas essa doenças queda de cabelo, mas é reversível? Muitas vezes sim, porque, por exemplo, se a gente teve uma infecção que desencadeou, a gente vai atuar no fortalecimento, se a infecção já está controlada, se tem uma questão hormonal, a gente vai controlar essa questão hormonal e tem tratamento para isso, né? Se foi por um estresse, também a gente tem que regularizar essa questão do estresse, né? Deficiência de nutriente, a gente vai repor. Então, né, tudo ali que está acontecendo, tratamento de calvície, né? Então, se está desenvolvendo, hoje em dia a gente tem muitas alternativas de tratamento, então tem muita, né, essa parte de tricologia evoluiu muito, e antigamente a paciente às vezes ficava só na vitamina e no shampoo. Hoje em dia, com as alternativas, eu sempre recomendo isso. Se você buscou tratamento há muito tempo atrás e sente que está interferindo na sua autoestima, o cabelo fino, vale a pena buscar hoje em dia, né, uma segunda opinião, porque evoluiu muito essa área, tem muito estudo e muito tratamento que é bastante eficaz, que vai ajudar as pacientes. Então, vale a pena, né, dar uma olhadinha. Atualmente, as coisas mudaram muito. Muito, e tá bem avançado, de verdade, né? Agora, só pra gente terminar, pacientes com câncer que perdem o cabelo. O cabelo, normalmente, ele nasce diferente. E dar atenção para esse tratamento dele também é importante. Sim. Geralmente, eu tenho algumas pacientes, né? A gente trabalha muitas vezes junto com o oncologista, até para a paciente se sentir mais, né, confiante, ali, tranquila no tratamento. Alguns medicamentos, dependendo do tipo de câncer, a gente não pode utilizar. Então, não pode fazer tratamento, né, por conta. Realmente, a gente vai trabalhar o dermatologista com o oncologista, mas tem alternativas, sim, que a gente pode fazer para já desde o início estimular esse crescimento com uma qualidade melhor. Então, isso interfere muito, né? Vai ajudar a paciente a conseguir recuperar melhor os fios dela. E ela tem um acompanhamento, ela se sente mais segura, com certeza. Isso é muito importante. Ela e ele, né, gente? Ele também passa por isso.
uma mensagem rapidinho, teu Instagram pro pessoal? É DRA Priscila _dermatologista. DRA Priscila, com 2 L's, underline, tracinho baixo, dermatologista. É só seguir, lá tem muita dica pra gente. E me coloco à disposição para quem quiser esclarecer alguma dúvida também pode estar me mandando direct por lá. Manda mensagem por lá que ela vai conversar com vocês. Obrigada, Priscila. Muito obrigada, foi um Sucesso, prazer estar aqui. Viu? Obrigada. Um prazer te receber aqui. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e Você. E esse programa é para você ver de novo lá no nosso YouTube. Um grande beijo, gente. Até lá.